7 coisas que você precisa saber antes de comprar a sua máquina de costura usada ou uma máquina de costura também nova. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre 7 coisas que você precisa saber antes de comprar a sua máquina. Então, são 7 coisas bem importantes que com certeza vai te ajudar se você está pensando em comprar uma máquina de costura. Mas antes disso, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força aí pra nós. Caso você esteja assistindo aí no Facebook, no Instagram, venha pro YouTube também, se inscreva. E vocês que estão no YouTube, vai para nossas outras redes sociais, também segue nós, que nos ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quais são as 7 dicas que eu tenho para vocês, caso vocês vão comprar uma máquina de costura? Primeira dica, que é muito importante, que vocês precisam ter em mente é: para que você vai querer uma máquina de costura? Como assim, Rodrigo? Para que eu vou querer uma máquina de costura? Pessoal, é muito importante você saber o que você vai querer costurar. Você vai usar sua máquina de costura para costurar retalhos, para costurar algumas barras, fazer umas costuras particular sua, ou você vai comprar uma máquina de costura para poder fazer várias coisas nela, vai querer fazer patchwork, que depois eu vou até mesmo mencionar um pouquinho o que é isso. Para que é? Porque conforme você saber a sua necessidade para que você vai utilizar ela, você vai conseguir identificar qual é o tipo e o modelo de máquina melhor. Às vezes para você, o que você quer fazer é bom uma máquina eletrônica. Mas talvez para você que está começando, quer fazer apenas umas costuras básicas, para você já é uma máquina de costura normal, uma máquina de costura mecânica. Então, primeiro de tudo, o que você quer costurar? Você quer costurar roupas para simplesmente roupas normais, para ajudar as pessoas no sentido de fazer roupas para elas, fazer alguma blusa ou para você, ou costurar roupa de boneca, não importa. O tipo de máquina é importante para o tipo de costura que você vai fazer. Então, primeiro de tudo, identifica o que você vai querer fazer na máquina de costura. Muito bem, vamos imaginar que você já escolheu, você já sabe o que você vai querer costurar. Você vai querer costurar essas roupas normais, ou você vai querer costurar umas coisas mais elaboradas. Legal. Qual que é a segunda dica que eu dou para vocês, que vocês precisam pensar antes de comprar uma máquina de costura? A segunda dica é: teste todas as funções da máquina de costura antes de comprar ela. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Vamos imaginar que você vai comprar uma máquina de costura lá, uma máquina de costura doméstica. E a máquina de costura doméstica, a maioria delas, elas têm vários tipos de pontos. Tem zigue-zague, tem outros tipos de pontos de bordados e assim por diante. Mas vamos pensar que você simplesmente vai lá na casa da pessoa, ou a pessoa te fala que ela está costurando legal, mas mostra apenas uma costura reta. E aí? Será que vale a pena você correr o risco? Não, pessoal, por quê? Às vezes tem máquinas de costura que ela costura perfeitamente na reta. Ela costura muito bem na reta. Mas no momento que você coloca a máquina para costurar bordado ou no zigue-zague, ela pula ponto. Como assim eu digo ela pula ponto? Por quê? Porque a regulagem dela, ela não está tão boa para poder fazer um zigue-zague. Então, às vezes, tem máquina de costura vai costurar perfeitamente numa reta, mas numa zigue-zague não. Então, é importante você ver isso, porque se você comprar uma máquina de costura que ela está pulando ponto no zigue-zague, você vai ter que regular ela. É possível regular a máquina de costura se estiver pulando ponto no zigue-zague? Claro que é possível, pessoal. Vocês conseguem fazer isso. Mas, caso você vai já comprar uma máquina de costura, então é importante que ela já esteja em bom estado ou que a pessoa pague alguém para poder fazer essa regulagem para você. Muito bem, então você já viu o segundo ponto, que é fazer todas as verificações, verificar todos os pontos dela, todo o funcionamento. Isso é muito importante, pessoal. Não caia na armadilha de simplesmente testar um ponto. Porque infelizmente algumas pessoas até mesmo compram pela internet de um outro conhecido, ou compra na internet que viu lá no LX, no Mercado Livre, uma máquina usada, e a pessoa simplesmente manda lá o tecido só com ponto, mostrando para você costurando ela. Não caia nessa. Fala para a pessoa: eu quero ver ela costurando todos os pontos. Principalmente, pessoal, olha aqui, dica importante. Principalmente pede para ela costurar uma zigue-zague.
zigue-zague. Por quê? Porque o zigue-zague que costuma dar defeito. Se ela costurou o zigue-zague, normalmente vai costurar os outros. Mas é claro, se ela dá com um problema no bordado, na pecinha que faz o bordado, aí não vai costurar também. Mas normalmente se você costurar o zigue-zague, consegue ver a regulagem dela, se vai pular linha ou não. Então, verifique isso, pede para a pessoa mandar para você, ou se você está na casa dela ou vai verificar na casa dela, faça esses testes. Não tenha vergonha, pessoal, vocês estão gastando seu dinheiro com isso, então faça esses testes antes de cair numa armadilha, beleza? Então qual que é a terceira dica que eu tenho para vocês antes de comprar uma máquina de costura? Terceira dica é: gire o volante da máquina de costura. Como assim, Rodrigo? Girar o volante da máquina de costura? Pessoal, às vezes você vai lá na máquina de costura da pessoa e simplesmente você testa ela funcionando com o motor. Você vai lá, aperta o pedal e ela funcionando. Se for uma eletrônica, tem os botões que ela vai e costuma funcionar. Pessoal, por que é importante você girar manualmente o volante? Porque você vai começar a sentir se a máquina de costura está sendo forçada. Porque o motor, imagina, o motor é potente, principalmente se for uma máquina de costura industrial. Mas tem uma máquina de costura doméstica, muitos motor, ele aguenta uma certa força, uma certa resistência que a máquina dá. Mas com a mão você consegue sentir se a máquina de costura está pesada ou não. Por que, Rodrigo, eu preciso saber disso? Porque se a máquina de costura estiver pesada, olha, pessoal, sério, é muito importante vocês saberem disso. Se a máquina de costura estiver pesada, significa que a máquina vai precisar de lubrificações. E talvez já tem peças que já está com problema. Então, às vezes, no motor ele vai costurar bonitinho, é igual um carro. Você pega o carro e você consegue andar com ele com o pneu meio murcho. Você não sente que o carro está fazendo força, mas ele está fazendo muita força, porque o pneu está muito murcho. Já andou de bicicleta com pneu murcho, você vê como que é? É difícil, tem que fazer mais força. Num carro, o pneu está murcho, mas ele está mandando ver. Você não, às vezes você nem se toca que o pneu está murcho. Mesma coisa uma máquina de costura. Você está lá costurando ela e você nem se toca que a máquina está quase travando ou tem alguma coisa com problema nela. Por quê? O motor que está fazendo o funcionamento. Então, pessoal, gire com a mão, manualmente, e comece a sentir para ver se está forçando demais. Se estiver forçando demais, tem duas coisas que pode ser. Vamos lá. Pode ser a correia está muito apertada, então não é um problema com a máquina em si, somente a regulagem da correia, legal. Mas o que é legal? Você verificar, tirar a correia e fazer sem a correia. Se você girar a máquina sem a correia e ela está desenvolvendo bem, então não tem nenhum problema. Então faça esse teste que é muito importante. Qual que é então a quarta dica que eu dou para vocês que querem comprar uma máquina de costura? Pessoal, eu vejo muitas pessoas colocando, postando em Facebook, postando no meu grupo, postando na minha página, fazendo perguntas. Essa máquina é boa, essa máquina não vale a pena. E alguns comentam, não, é muito boa. Outros, puxa, ela é meio antiga. Mas a maioria fala bem. Ó, pensa assim, pessoal. Vamos imaginar que você vai comprar uma máquina, você já está gastando dinheiro com ela, certo? Imaginar que você vê uma máquina de costura doméstica. A máquina de costura doméstica, ela é um pouco antiga. Você vê que ela é antiga, dá para saber que ela é antiga. E quando ela tem um modelo novo. Então ela pode ser usada de modelo novo, pode ser uma usada de modelo antigo. E você está lá e você vê que a máquina é antiga. Então será que existe peças? Isso, peças para você comprar se a máquina der problema? E aí? Este é um ponto muito importante, pessoal. Porque imagine se estraga uma engrenagem de sua máquina de costura. E aí? O que você vai fazer para comprar esta peça? Como você vai comprar se ela não fabrica mais? Aí você vai ter que ir, talvez, uma pessoa que faz uma engrenagem, um torneiro mecânico, para ele conseguir fazer para você. Imagine o preço que você não vai pagar para poder fazer isso. Então, antes disso, dá uma pesquisada, se for uma máquina antiga, dá uma pesquisada, talvez num site, no próprio site deles, ou numa loja que tem na sua casa, ou até alguns sites como o Mercado Livre. Dá uma olhada lá e verifique se tem algumas peças desta máquina. Porque se tiver peças de reposição, legal, aí não tem tanto problema assim. O ruim é você comprar uma máquina, gastar seu dinheiro, e além de você gastar seu dinheiro e depois não ter peças para poder colocar ela novamente. Aí o mecânico não tem nenhuma culpa de não ter a peça para ela, beleza? Aqui no canal mesmo
eu tenho uma máquina bem antiga, mas ela é muito antiga mesmo, que eu coloquei aqui, uma raridade, que não tem peças dela. Então eu vou ter que tentar fazer uma coisa para conseguir fazer ela funcionar. Estou até pensando se vale a pena ou não fazer ela funcionar, porque eu não vou usar ela mesmo para poder costurar. Então esta é a quarta dica que eu dou para vocês. Então pessoal, está gostando das dicas? Se vocês têm algumas dúvidas referente realmente às máquinas de costura, coloca aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar cada vez mais. Tenho certeza que essas dicas vai te ajudar você que está querendo comprar uma máquina de costura, quer seja uma nova, quer seja uma usada. Mas também se inscreva no canal, dá uma força para nós pessoal. Aqui embaixo na descrição do vídeo temos um curso gratuito para vocês que querem começar a dar manutenção em máquina de costura. E temos um curso completo, é claro, que você aprende tudo, do zero, se torna um profissional na área da manutenção. Muito bem, então qual que é a quinta dica que eu vou dar para vocês? A quinta dica é, se for uma máquina muito antiga, às vezes não vale a pena você investir nela. Puxa Rodrigo, agora você me quebrou. Por que você está falando isso? Tem máquinas antigas que são muito boas. Verdade, pessoal, tem máquinas antigas que são muito boas. Mas por que eu digo que muitas máquinas, às vezes, antigas, não vale tanto a pena você comprar? Primeiro, como eu falei, às vezes não tem peça, é difícil de achar. Segundo, às vezes o preço que você vai pagar numa máquina antiga, R$ 300, só pra você ter ideia, tem umas pretinhas, aquela pretinha Singer, tem Eugene, tem outras marcas dela. Eu até fiz um vídeo aqui, uma playlist sobre a montagem dela. Tem gente que vende ela por R$ 300, R$ 350. E tem umas máquinas extremamente antigas que até é complicado, extremamente complicado de achar peças para elas. E o pessoal vende por 350, R$ 400. Pessoal, vale a pena. Rodrigo, aconselho vocês a juntar um pouquinho mais. E às vezes você consegue por R$ 500 uma máquina, pode ser usada, mas de um modelo novo. O modelo novo fala aquelas máquinas, uma máquina Singer, modelo novo, Eugene, que tem uns bordados mais legais, mais fácil de se achar. É mais fácil de dar manutenção? Nem tanto. O problema é que nessas máquinas tem que desmontar para dar manutenção. Já nessas antigonas não. Mas eu particularmente aconselho você que quer começar, para não dar tanto trabalho para vocês no começo, já coloque uns R$ 100 a mais aí, uns R$ 200 a mais, ou espere um mês, 2 meses, se você conseguir aí ajuntar, para poder comprar uma máquina um pouquinho mais moderna. Porque talvez você vai querer fazer algumas costuras que valem mais a pena. E muitas máquinas antigas começam a fazer muito barulho. Por quê? Começa a ter folgas entre os eixos dela, pessoal. Então imagina, o eixo está ali constantemente, o eixo da máquina está lá, ou a engrenagem está lá constantemente rodando. Chega uma hora que ele começa a ficar gasto, começa a ficar com folga, aí começa aqueles barulhos chatos na máquina de costura. Que quando você aperta o pedal parece que tem um trator dentro de casa. Então, o legal, um conselho meu, se for muito antiga e se for R$ 300, puxa, guarde um pouquinho de dinheiro, compre um pouco mais uma moderna. Eu aconselho vocês, caso você realmente quer uma antiga, ela é boa? Pode comprar. Mas eu, Rodrigo, investiria um pouquinho mais em uma máquina um pouco mais moderna que tem vários outros recursos. Beleza? Essa é a nossa quinta dica. Qual que é a sexta dica que eu dou para vocês que querem comprar uma máquina de costura? A sexta dica é verifique o motor da máquina de costura antes. Pessoal, o motor é muito importante. Por quê? Imagine se eu comprar uma máquina de costura industrial. Só o motor custa uns 450 a R$ 500 se for um motor novo. Então, é caro. Então, o motor é caro. Imagine se você compra e você tem que trocar depois o rolamento do seu motor, porque está fazendo barulho, trocar capacitor dele, porque não está mais aguentando fazer o movimento dele. E aí? Imagina a despesa que você vai ter. Então, o que você deve fazer para poder verificar o motor numa máquina de costura industrial? Você liga o motor, vai lá e aperta o botãozinho lá e você vai começar a ouvir o motor. Pessoal, vocês sabem que um motor ruim, logo no começo ele vai começar a fazer uns barulhos meio estranhos. E também, por causa do rolamento, se estiver com problema, ele vai fazer um barulho também que não é normal de um motor. É muito fácil de se identificar. Um conselho que eu dou, se você tem uma pessoa, uma costureira, ou na sua casa mesmo tem uma máquina de costura, vai lá, liga o motor dela e ouve primeiro. Ó, legal, sei como é que é. Ela só não faz nenhum barulho, fica um barulho
bem pouco, é um motor que tá bom. Se o motor tá fazendo mais barulho do que o normal, porque ele tá, infelizmente, com rolamento com problema, pode ter outras coisas. Porque mesmo que você aperte o botão, muitos não sabem disso, você aperta o botão lá no motor, para ligar a máquina de costura, o motor já começa a ele girar. Ele começa a fazer o movimento. Aí você aperta o pedal, aí ele encosta no motor e ele começa a girar. Então, verifique, simplesmente ligue ele, não precisa nem ligar a máquina, não precisa nem apertar o pedal, só liga ela e vê se o motor está fazendo um barulho extraordinário. Se estiver fazendo barulho, pessoal, eu aconselho vocês a não comprarem. Por quê? Porque vai dar trabalho depois, mais pra frente. Você vai ter que trocar o rolamento, se você não sabe ainda, pior ainda. E se for gastar um dinheiro para poder fazer isso, eu não aconselho, não vale a pena. A sétima dica e a última dica de todas que eu dou para vocês, verifique as peças internas da máquina de costura. Como que está a lançadeira? Está enferrujada? A lançadeira, se vocês não sabem, eu tenho aqui no canal que eu falo sobre ela. Dá uma pesquisada, coloca lá no Google lançadeira. É onde que pesca ali aquela peça que pesca exatamente a linha na agulha. Então, ela está enferrujada? Caixa de bobina, como está? Apesar que você pode trocar a caixa de bobina, mas você vai saber mais ou menos o estado dela, que vai identificar como está a máquina. Verifique outras peças dela, como o filtro da máquina de costura, se for uma máquina de costura industrial. Verifique o óleo dela, porque mostra se a pessoa tinha zelo, se trocava o óleo regularmente ou não. Se tiver aquele óleo extremamente sujo, se for uma máquina de costura industrial, então mostra que a pessoa não tinha tanto cuidado. Então você tem que começar a ficar um pouco mais alerta nesse sentido. Então, pessoal, é importante você verificar algumas peças internas. A lançadeira, o tensionador. Como está o tensionador? Porque senão você vai ter que efetuar a troca, trocar bola e assim por diante. Então, vocês avaliando essas 7 dicas, tenho certeza que vai te ajudar muito a comprar a sua máquina de costura. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas me perdoe, porque eram umas dicas bem importantes que eu precisava dar para vocês quando vocês quiserem comprar uma máquina de costura. Então, se vocês realmente gostou, comente aqui para nós, se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.